Bom dia, meus queridos. Agora são 10 horas e 2 minutos do dia 26 de abril de 2020. Estamos aí mais um dia seguindo as recomendações das autoridades, dos nossos governantes, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para as orientações daquilo que temos passado. Muitas pessoas, muitos especialistas têm feito longas teorias, longos estudos, longas explanações nesses programas onde a gente tem acesso hoje através da TV a cabo, através do YouTube, a respeito de quando essa pandemia do coronavírus vai acabar. Muitas pessoas dizendo que vão levar anos, que as pessoas nunca mais terão suas vidas como tinham antes. Muitos dizendo que milhões de pessoas vão morrer dentro do Brasil e fora do Brasil. Muitas notícias ruins diante de tudo que nós temos acompanhado de dentro dos nossos lares. Muitas pessoas ainda sendo obrigadas a seguir as orientações dentro dos seus lares, pois tem crianças pequenas, tem idosos na família e querem de fato evitar a contaminação, a multiplicação do coronavírus. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: esses especialistas, eles sabem, eles estudam, eles entendem, muito relacionado à ciência, muito relacionado aos números, os dados, mas nós, a Igreja de Jesus, temos a fé que vai além das possibilidades humanas, a fé que não é reconhecida muitas vezes pelo mundo e muitas vezes até pela ciência. A ciência diz que a fé não pode ser provada. E o que eu tenho para dizer para vocês é que nós temos um Deus que trabalha junto com a sua igreja, junto com os seus filhos nesse momento. Estamos sim sendo ensinados a dar mais valor para aquilo que nós temos de mais sagrado em nossas vidas, que é o amor ao nosso Deus e o amor ao nosso próximo, assim, espelhando esse amor aos nossos familiares, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais. Nós temos sim sendo ensinados, estamos sendo ensinados pelo Senhor nesse momento. E eu começo essa aula, 2 minutos e 35 de aula, fazendo essa abertura, falando sobre tudo isso que nós temos vivido ao nosso redor, entendendo que o Senhor, Deus da glória, está batalhando com sua igreja. Que o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está sim lutando as nossas batalhas. Existe um desespero, existe até compreensível um temor dos nossos irmãos de perder seus empregos, outros já perderam, mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, meus queridos: tenhamos fé, tenhamos boa esperança, tenhamos certeza que o Senhor está conosco nesse momento. As coisas parecem que já foram piores e agora estão aos poucos se acertando. Há de se destacar o belo trabalho que está sendo desenvolvido no estado de Santa Catarina, um dos estados que tem um controle mais efetivo de tudo que está acontecendo, com o número de UTIs, com o número de pessoas que morreram. Nas últimas 48 horas a notícia é ótima, não existiu nenhum óbito no estado de Santa Catarina, e isso é muito positivo. E eu estou aqui agora às 10 horas e 6 minutos do dia 26 de abril, já louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Agora nesse momento somos 8 alunos já na sala. Eu queria já mandar um abraço para o Daniel, para o Davi Solonca, para o César Henrique, para a Nandalu, para o Esteven Catalita, com o Marcelo Freitas, que está lá com a Simone, e a Patrícia Nestor. Bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o dom de discernimento. É uma aula bem curtinha, porque nós ainda temos além de hoje, dia 26, os 4 domingos do mês de maio. Estou aqui com o calendário na mão. Na verdade, o mês de maio tem 5 domingos, mas muito provável que nós vamos utilizar 4 domingos do mês de maio para discorrer
as matérias que ainda faltam. Existem alguns temas relevantes para a gente falar. Existe o dom da fé, o discernimento de espíritos. Existe ainda o dom de profecia, que é um dom, que é uma aula que eu vou dividir em 2 aulas para a gente conseguir dar conta, porque é bastante informação no dom de profecia. E também tem o dom de línguas e interpretação de línguas, que vai ser condensado numa aula somente. Então, a partir de hoje, dia 26, contem aí mais 4 aulas para que a gente possa concluir o nosso bimestre, que se transformou em trimestre pelos motivos já sabidos por todos, que é a necessidade de estarmos aí afastados fisicamente, mas não em espírito. Em espírito estamos todos juntos. Já tivemos aí a orientação do pastor Sérgio, que provavelmente semana que vem as coisas voltem ao normal. E é muito importante também que a gente tenha muita sabedoria nessa retomada, para que as coisas não voltem a crescer com relação a números de contaminados, com números de doentes. Então vamos ter sabedoria, voltar aos poucos, não ir desesperado ao supermercado ou ao shopping, como nós vimos essa semana. Temos que ter sabedoria, e essa é dada pelo Senhor. Amém? A Patrícia está avisando aqui que no dia 20 de maio é o aniversário dela, então a gente não vai esquecer, Patrícia. A gente vai te dar os parabéns no dia 20 de maio, mas no dia 24 de maio, que é domingo, a gente vai lembrar novamente aqui na aula. Amém? Gente, vamos fazer uma oração para começar essa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Sabemos que tu és bom e que tua misericórdia dura para sempre. Sabemos que a tua misericórdia tem se estendido por todos aqueles que estão nessa terra nesse momento, os bilhões de habitantes que existem na terra. Tu estás estendendo a sua misericórdia para aqueles que creem e para aqueles que não creem em ti. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Leva conforto, leva sabedoria, leva tranquilidade aos profissionais da saúde e para aqueles que nesse momento estão na linha de frente para o combate e para trazer de volta aquilo que nós precisamos para que nossas cidades, nossos estados, nossos países voltem a viver de forma menos restritiva. Te agradecemos e te louvamos pelo sangue que foi derramado naquela cruz, que sabemos que só por ele somos curados e sarados. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. O Steven tá informando, e é verdade, que somente no dia 17 de maio vai voltar a ter aí a modalidade presencial aos cultos. Ainda tem alguns ajustes para ser feito, mas fiquem gravados nessa data aí, que muito provável seja dessa maneira mesmo. Amém? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o dom de discernimento. Já temos 8 minutos de aula. Fizemos uma abertura bem grande para o pessoal chegar aqui na aula e para a gente poder fazer com que essa aula não fosse tão curtinha. Então fiz 8 minutinhos aqui falando a respeito de tudo que está acontecendo, falando um pouco da PIB Floripa. Você que é nosso convidado, você que está assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Essa é a classe de dons da EBED, da Escola Bíblica de Ensino Dominical da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Nós somos honrados a Deus por ter a presença de todos vocês aqui nessa classe. Então vamos lá. 1 Coríntios 22:10 vai falar a respeito desse dom e vai citar esse dom de discernimento de espírito. O que é o tal do dom de discernimento do Espírito? Eu gostaria que vocês pontuassem aqui no chat, vocês que hoje estão interagindo bastante, estou feliz por isso. O que para você é o discernimento de espíritos? O que você entende quando você lê a respeito desse discernimento de espírito? 1 Coríntios 12:10 vai dizer o seguinte: há outro poder para operar milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Gostaria que você pudesse
pensar aí, o que é discernimento de espírito quando eu falo esta palavra, esse dom? Você já tinha ouvido falar do discernimento do espírito? Você sabia que discernimento do espírito era um dom? Não? Então você vai ficar sabendo agora nessa aula que nós estamos ministrando através da live da EBED da PIB Floripa, nesta manhã de domingo, dia 26 de abril de 2020. Então vamos lá para o texto. Na igreja primitiva não havia, como hoje, o Novo Testamento tal como o conhecemos. Deus usava profetas, mestres, apóstolos para revelar a sua vontade e as demais verdades que julgava necessárias para o homem, para que o homem tivesse uma boa compreensão das coisas espirituais. Contudo, falsos profetas e mestres se introduziam no meio da igreja de Cristo. Veja estes textos. Então a primeira pergunta que eu pergunto para vocês, o questionamento que eu faço no início para vocês é o seguinte: estamos vivendo um momento de falsos profetas e mestres se introduzindo em meio à igreja? Estamos, estou dando tempo para você responder aí com você aí. Nesse momento estamos vivendo um tempo onde falsos profetas, falsos pregadores estão se introduzindo dentro do meio da igreja de Cristo? Sim ou não? E desde quando isso acontece? Eu acredito que desde sempre. A Bíblia vai dizer que logo quando Jesus Cristo começou a pregar, e naquele momento que ele pregava e caminhava com os discípulos, naquele momento existiam muitos profetas, falsos profetas, que pregavam várias coisas, muitos temas diversos. Existiu um profeta contemporâneo a Jesus, e o nome dele é João Batista, o primo João Batista, que faz questão de revelar ao povo que seguia naquele momento, antes da aparição de Jesus, que viria sim um homem que viria para salvar, e que ele, João Batista, era incapaz de amarrar as correntes, as correias, ali ele vai dizer os cadarços da sandália desse homem chamado Jesus. Então existiam os profetas que profetizavam por Deus, profetizavam de Deus, e existiam os profetas que não profetizavam de Deus. Mas naquele tempo não existia a apuração de fake news. Naquele tempo não existia a possibilidade de olharmos no Google, buscarmos informação de um sábio homem com facilidade para perguntar para esse homem ou para essa informação, para essa base de dados, se realmente aquilo que estava sendo profetizado, entre aspas, por um homem ou por uma mulher naquele tempo, era verdade ou não. Então Deus, com sua misericórdia, olhou para o ser humano e disse: vou colocar algo em vocês que é chamado de dom, para que você, quando ver a pregação, a ministração, a profecia, a declaração desse homem, dessa mulher, percebam e entendam se aquilo que está sendo ministrado é verdade ou mentira. Então, basicamente, nessa introdução desse primeiro textinho que a gente leu, eu já praticamente resumo para vocês o porquê do dom de discernimento de espíritos. Deus, com sua misericórdia, com seu amor, colocou um dispositivo dentro de nós que é ativado pelo Espírito Santo toda vez que nós vemos uma pregação, uma ministração, uma profecia, uma colocação, um ensinamento, um discurso, um pronunciamento. E Deus colocou isso em nós como dom chamado discernimento de espírito, para entendermos se aquele espírito que fala é um espírito de Deus ou um espírito que não é de Deus. Para resumir, existem alguns textos que eu gostaria que vocês anotassem. Eu vou mandar esse material para todos vocês depois, e eu gostaria que vocês lessem com calma 2 Coríntios, 2 Pedro, 1 João e Judas 1:4. Para resumir, o livro de Judas tem um capítulo
que é Judas, o penúltimo livro da Bíblia, vai estar lá no finalzinho da sua Bíblia, encostado em Apocalipse. O livro de Judas tem 1 capítulo e 25 versículos. Esse Judas quem é, Júlio? É o Iscariotes, aquele que traiu Jesus com um beijo e foi depois colocado, se enforcou, né? Se matou. Esse é o Judas do livro de Judas? Não, esse é Judas, filho de Maria. Esse é Judas, irmão de Jesus. Até para entendermos, né? Os livros, quando foram feitos os concílios de escolha dos livros, existiam várias regras. Claro, isso são outras matérias que a gente pode até abordar na IBED em 2020. Muito bacana, por sinal. Isso me despertou quando eu fui para o seminário, né? Aprender as coisas que estavam além daquilo que estava escrito na palavra de Deus como ensinamento extra, né? Porque a palavra de Deus ela é suficiente para ensinar, para curar, para livrar, para libertar, para salvar através do Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus sim é. Mas quando a gente vai para o seminário, a gente aprende várias outras coisas que estão relacionadas também à palavra de Deus, que nos auxiliam como ferramentas para entendermos, compreendermos e aí seguirmos a palavra de Deus. E uma delas é a questão do que está por trás do acontecimento, né? A exegese, a hermenêutica daquele texto bíblico, para que nós possamos entender como faz para pegar o texto bíblico e aplicar nos nossos dias, mais do que isso, entender todo o enredo daquilo que estava acontecendo. Então, o livro de Judas, mais uma vez, penúltimo livro da Bíblia antes do Apocalipse, é um livro em que Judas usa 1 capítulo, 25 versículos para falar sobre os dias de hoje, 2020. Se você quer um resumo da Bíblia em 25 versículos, leia o livro de Judas hoje mesmo, porque é um livro curtinho. E lá no livro de Judas, capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 4, diz o seguinte: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimulante no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Amém? Esse texto, não sei se falou com você, mas esse texto fala comigo todos os dias, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo. Então leia os textos que eu coloquei ali para você. O terceiro tópico desse nosso slide vai dizer o seguinte: o dom de discernimento foi dado por Deus para proteger a sua igreja da invasão desses falsos ministros. Alguém que tenha esse dom poderá provar os espíritos. Em outras palavras, poderá verificar a autenticidade desta fonte de verdade. O apóstolo Pedro nos adverte em sua segunda carta que este dom seria uma necessidade crescente na igreja dos últimos tempos. Esse é ou não é uma necessidade crescente dos últimos tempos? Responda para você mesmo. Estamos ou não estamos vivendo a necessidade que esse dom seja ainda mais usado e mais aplicado na igreja local, na comunidade de fé nos dias de hoje? Pense aí, responde com você mesmo. O apóstolo Pedro tinha ou não tinha razão que em 2020 íamos necessitar muito do discernimento dos espíritos em meio à igreja? Íamos ou não íamos necessitar de saber se aquilo é de Deus ou vem proveniente de outras coisas? Em Hebreus 5,14, lemos esta habilidade de distinguir o erro. O erro é sinal de maturidade. Contudo, existem irmãos que possuem uma capacidade aguçada em discernir com clareza e de imediato a astúcia desta infiltração satânica. É assim que o pastor Paulo colocou na apostila. Esse dom serve para nós dar o sinal de alerta para sabermos quando Satanás, através da sua astúcia, lembrando todos que Satanás, o nosso inimigo, é milenar.
Antes mesmo de estarmos nessa terra, já existia a presença de Satanás. E Satanás conhece o ser humano, conhece as atitudes do ser humano, mas não consegue ler o nosso coração, não consegue entender o nosso relacionamento com Deus quando estamos em espírito e verdade com Ele, mas Ele consegue nos analisar por nossas atitudes. E Deus nos deu uma forma de conseguirmos analisar o nosso inimigo, de vermos quando o nosso inimigo está agindo e quais são as atitudes que estão diante de nós. Então olha como Deus é misericordioso, colocou um sinal de alerta na sua igreja, no corpo de Cristo, para que quando o diabo se manifestasse através de pregações, profecias, palavras, ensinamentos, a igreja pudesse identificar a ação do inimigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor tem sido misericordioso com sua igreja. Deus tem sido bom com sua igreja e tem dado os dons para que a igreja possa usá-los de forma consciente e efetiva. Definição: o dom de discernimento é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo que habilita um filho de Deus a distinguir a verdade do erro, bem como diferenciar a fonte dessa atividade, ou seja, se ela procede de Deus, do maligno ou da carne. Então existem 3 estágios, 3 classificações para que o dom do discernimento consiga ser ativado, né? Funcione dentro de nós, né? Entendendo que isso vem do Senhor, através do Espírito Santo, que nos conduz a esse entendimento. Existem 3 formas de entendermos isso. Ele vai nos identificar, ele vai mostrar para a sua igreja quando vem de Deus, quando vem do maligno, quando vem de Satanás, do seu exército de anjos caídos, e quando vem da carne, proveniente da nossa vontade pecaminosa. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo em tudo que nós vemos de errado na sociedade, através das pregações, através das ministrações, através das profecias, através daquilo que a gente olha e se escandaliza. Muitas vezes a gente diz é o diabo, mas muitas vezes vem proveniente sim da vontade humana, da vontade pecaminosa da nossa origem caída, da carne, que continua colocando ali o seu pitaco no meio das nossas atitudes diárias. É por isso que o Senhor pede que nós venhamos a nos despojar, a entregar, a largar, deixando para trás tudo que já foi. Deixe para trás aquela pessoa que já foi, se você já mentiu, se você já traiu, se você já adulterou, se você já enganou, se você já matou, se você já roubou. O Senhor diz, deixe para trás e siga o Espírito. Seja a revelação de Deus através do Espírito. Viva como Jesus Cristo viveu em espírito e verdade. Então existem 3 formas através o dom de discernimento do Espírito. Ele brilha, ele toca em nós, ele acende essa luz de emergência, de alerta para nos orientar quando a pregação é feita pelo Espírito de Deus, o espírito maligno, ou é proveniente da nossa própria carne. Amém? A Rosalie interagiu e disse o seguinte: precisamos ter muitas pessoas com esse dom em nossos dias. É verdade, Rosalie. Nós precisamos que Deus acorde esses irmãos que já têm esse dom e comecem a ser usados por Deus. A gente vai falar a respeito dos cuidados, a respeito dos alertas e a respeito daquilo que aquele irmão que tem esse dom precisa saber também, né? É muito importante. Vamos lá, uso do dom. Quando que você vai usar esse dom? Para julgar a autenticidade da mensagem transmitida na igreja, para proteger a igreja contra as heresias destruidoras. 3. Para desmascarar os falsos profetas e falsos mestres, para evitar a adulteração da palavra de Deus. 5. Para detectar espíritos enganosos, enganadores. 6. Para evitar as meias-verdades que podem levar a falsas conclusões e a resultados indesejáveis e funestos, né? Mentirosos, para dar segurança ao ministério do ensino e profético. Muito importante que nós possamos entender que esse
ministério de ensino da igreja, ele faz parte do dom de discernimento de espíritos. Porque é necessário que nós entendamos o que está sendo ministrado pelos professores nas classes, para que aí sim as classes possam ser ministradas. É necessário que a liderança, os pastores, aqueles que são responsáveis por conduzir esse ministério de ensino da igreja, possa analisar, aí sim, com a ajuda do discernimento de espírito, se aquilo que está sendo ministrado pelo professor Júlio, o professor Euclides, o professor Marcelo, o professor... Todos os professores que estão dando aula nesse momento nas outras salas estejam falando pelo Espírito Santo de Deus e não pelos espíritos das trevas e não pelo espírito da sua própria carne. Então há uma importância muito grande do caminhar junto das lideranças, junto com aqueles que ministram o ensino, ministram as pregações, profetizam dentro e fora da igreja, utilizando sempre a palavra de Deus. Isso é muito importante. A condução, estarmos juntos, analisarmos juntos se aquilo vem proveniente de Deus, do espírito das trevas, ou vem proveniente da nossa própria carne. Número 8. Para detectar problemas alojados na vida das pessoas e que podem ter origem numa atividade opressora ou mesmo de pressão, de possessão demoníaca, Paulo adivinha, né? O pastor Paulo ele faz questão de citar que também Deus, na verdade, o diabo, tem sim, muitas vezes operado através dos irmãos, né, que por algum motivo, ou das pessoas que ainda não se encontraram verdadeiramente com Jesus, que não tiveram um encontro real com Jesus, que ainda não estão firmados na presença de Jesus, para ali se alojar e trabalhar em cima daquelas pessoas. E isso também faz com que a gente acenda uma luz de alerta para tudo que a gente tem visto, principalmente pela questão da pandemia e pela questão política que está decorrendo no nosso país nesse momento. Precisamos discernir o que é verdade e o que é mentira. Na última semana tivemos aí um fato, eu não vou decorrer aqui, até porque a gente não tem tempo para isso, mas onde um ministro e um presidente da República entraram em desacordo e discutiram em cadeia nacional. O Senhor Deus nos dá um discernimento para que nós venhamos a discernir quem fala a verdade e quem mente. Isso não é só dentro da pregação da palavra, e sim no nosso dia a dia. Eu creio que vai muito além somente da pregação da palavra, e sim das palavras mentirosas que eu e você podemos acabar falando na nossa vida, ou pela presença insistente do diabo de usar as pessoas, ou até mesmo pela nossa própria carne pecaminosa que acaba se inclinando para a mentira. Então temos que estar em alerta em todo momento. Esse é um momento muito importante, não somente da Igreja de Jesus na Terra, como de toda a humanidade. Então a Camila fala o seguinte: acredito que também está totalmente ligado ao conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Quanto mais... Deixa eu pegar aqui, que o mouse parou um pouquinho. Quanto mais conhecermos a verdade, podemos discernir melhor a mentira. É verdade, Camila, é isso mesmo. A Rosali vai lá e nos contribui mais um pouco com uma fala aqui, ó. Verdade que os irmãos se despertem para o uso desse dom. Amém. Que os irmãos despertem para o uso e a efetividade desse dom no meio da comunidade de fé. Sintomas do dom: facilidade incrível para detectar incoerências. A pessoa tem facilidade para ver quando alguma coisa é incoerente. Tendência em acertar julgamentos e decisões. 3. Capacidade em separar por categorias ou espécies com facilidade. Uma pessoa que consegue verificar uma situação no geral e dividi-la
em o que está certo e o que está errado. Apreciar a análise bíblica em profundidade. 5. Habilidade em raciocinar logicamente. 6. Não se contentar nem se conformar com meias verdades. Meias verdades nunca serão uma verdade completa. As meias verdades estão mais próximas da mentira do que da própria verdade. Sentir-se mal na presença de falsos profetas, sentimento de mal-estar em ser, que serve de sinal ou evidência do erro. Eu vou levantar a mão aqui e vou dizer para vocês o seguinte: eu já passei várias vezes por isso. Ainda mais nas igrejas, nas comunidades que eu passei na minha vida. Para quem não sabe, eu vim de outras denominações, né? Eu vim de uma denominação pentecostal. Eu fui batizado e conheci Jesus na igreja quadrangular. E quando eu fui para o seminário, Deus foi capacitando, porque isso está ligado à capacitação que Deus vai fazendo. E por isso que eu cito isso em vários momentos ali: capacidade em separar por categorias os espécies com facilidade, apreciar, analisar bíblica em profundidade. Então isso está ligado ao conhecimento. Tu conheces a verdade, tu é revelado a ti coisas que você não sabia anteriormente, e a partir daquele momento você analisa de forma diferente. E eu passei por grandes lutas na minha vida, no meu caminhar para chegar até aqui com vocês hoje na PIB. Por muitas vezes eu conseguia sentir esse mal-estar de ver coisas que não estavam certas na pregação, que não estavam certas na vida daquela pessoa que estava ministrando daquela maneira. E glória a Deus, porque Deus sempre nos orientou a esse respeito, que continue orientando para que nós possamos ter clareza do que está certo, o que está errado dentro da comunidade de fé e também da Igreja de Jesus Cristo como um todo. Número 8. Não temer o confronto com o erro e seus agentes. Não tenham medo. Por várias vezes eu tive que passar por isso. As pessoas que me conhecem, que sabem que eu vim de outras comunidades de fé, sabem que uma das lutas que Deus sempre me chamou para travar foi a respeito desse confronto com o erro e os seus agentes causadores. Sempre. Foi uma das coisas que mais me incomodavam desde que eu me converti e comecei a entender um pouco mais da palavra de Deus. A confrontar aquela meia-verdade, a confrontar aquela mentira, a confrontar aquele desvio da pregação. E fiquem firmes, o Senhor está conosco. Grande alegria com a verdade e a justiça, o exercício da verdade e da justiça. Nota com facilidade quando oradores ou pregadores ajeitam as escrituras ou distorcem os princípios bíblicos. Nossa, eu leio isso aqui e eu lembro quantas vezes eu tive que fazer isso. E eu percebi isso. E como Deus fala conosco. É maravilhoso. 11. Dificilmente aceita uma explicação nova sobre velhas verdades. Não existe interpretações diferentes para a mesma verdade, para uma verdade somente. Eu gosto de dizer que uma pessoa pega um texto bíblico e interpreta de uma forma, e a outra interpreta totalmente diferente aquela pregação, aquela passagem. Eu vou dizer para vocês que sim, o Espírito se renova, a palavra de Deus renova-se a cada manhã, mas as verdades contidas nela permanecem eternamente. Eu tenho clareza disso. Eu tenho clareza de que as verdades contidas na palavra de Deus permanecem para sempre. Aquilo que está descrito no texto bíblico, sim, podem ter interpretações diferentes em alguns momentos, sim, mas a verdade contida naquele texto bíblico existe, a verdade soberana de Deus. 12. Gosta de ter em mente princípios bíblicos e respectivas referências. Gosta de dar respostas referentes à palavra de Deus, tem os textos bíblicos bem vivos no seu coração, conhece as respostas que a palavra de Deus dá às nossas diversidades diárias, sabe usar da autoridade de Jesus, bem como ministrar libertação em seu nome, em nome de Jesus. Tudo que fizeres, faça em o nome de Jesus. Vamos seguindo. E é isso. Aí a gente ia entrar aqui no dom da fé, mas o dom da fé eu vou deixar para a próxima aula, nossa aula do domingo que vem. Eu disse para vocês que a aula de hoje ia ser bem curtinha, né? 36 minutos, deixa eu ver quanto que tá dando aqui no contador
do YouTube, 34 minutos agora, e eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa aqui a respeito da aula de hoje, sobre o que foi ministrado aqui hoje, aqui no campo do chat ao vivo, fique à vontade. Tá, até quando a aula acabar, fique à vontade para mandar mensagens. Eu acho de suma importância que vocês interajam com isso. O que vocês entenderam do dom que foi ministrado hoje? O que vocês entenderam dessa aula que foi ministrada hoje? Agora estamos com 16 pessoas, eu estou muito feliz, porque as pessoas estão vindo, pessoas de outras igrejas, pessoas de outros ministérios estão vindo para assistir a aula, e eu fico muito feliz. Eu gostaria de dar um seja bem-vindo sempre, que a comunidade de fé PIB Floripa esteja sempre de portas abertas para receber vocês, e vocês que já são aqui da comunidade, eu louvo a Deus por todos vocês que estão até aqui, até esse momento. Agora são 10 horas e 37 minutos, e nós falamos hoje a respeito do dom de discernimento de espíritos. Então eu gostaria que ficasse essa definição gravada no coração de todos vocês. Definição: dom de discernimento é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo que habilita um filho de Deus a distinguir a verdade do erro, bem como diferenciar a fonte dessa atividade, ou seja, se ela procede de Deus, do maligno ou da carne. Meus queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por estarmos aqui até mais uma vez. Já estamos há mais de 2 meses fazendo a classe da EBED PIB Floripa do Dons Espirituais. É muito bom estar com vocês todo esse tempo. Fisicamente estou com saudade de todos, mas agora através das lives também tem sido muito edificante para mim, que faço essas aulas, e estar com vocês aqui semanalmente me traz muita alegria saber que semanalmente vocês param tudo que vocês estão fazendo nas suas casas, mesmo diante dessa pandemia, e vocês vêm aqui para a sala e ficam aqui esses minutos comigo, trocando essa ideia, falando a respeito de tudo que está ao nosso redor. E isso me traz muita alegria. Isso traz uma satisfação muito grande saber que a igreja ainda se importa com o ensino da palavra de Deus. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, que o domingo de vocês seja grandemente abençoado, que vocês sejam uma bênção, que seja próspero o domingo de vocês, e que vocês estejam sempre sendo guiados e orientados pela palavra do Senhor Jesus. Eu queria mandar um abraço especial para todos que estão na sala agora. Eu vou nomear um a um: Daniel, Dalabona, Davi Solonca, César Henrique, Nandalu Santiago, Steven, junto com a Thalita, Marcelo Freitas, Patrícia Nestor, Tatiana Maciel, Tati, beijo. Marcelo Freitas novamente, a Patrícia Nestor mandando muita mensagem, interagindo comigo aqui na aula inteira, com todo mundo. Camila da Silva, a nossa líder Rosali Solonca, um abraço, Rosali, muito obrigado por mais uma vez estar aqui junto conosco nessa aula. É uma honra ter a nossa líder junto com a gente aqui. A Laila Moraes, um abraço, forte abraço, Laila. E tem aqui a mensagem do pessoal que deixou por último. A Tati: aprendi que o texto bíblico pode ter várias aplicações, mas apenas uma interpretação. Boa, Tati, é isso mesmo. Ou seja, as aplicações podem mudar, mas a interpretação não. Aleluia, é isso aí. A Camila disse o seguinte: é o dom que exige ânimo e coragem, porque muitas vezes só quem tem o dom percebe que as outras pessoas não dão importância. Então tomem cuidado com isso. Isso é uma verdade contida, sim, Camila. Rosalie, obrigado, prof, pela dedicação ao ensino bíblico da palavra. Obrigado pela aula, muito edificante. Daniel e Solange, um abraço para vocês. Glória a Deus, a Patrícia mandou. Tudo isso pela vida de vocês. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Sejam abençoados. E o Davizão Solonca disse o seguinte: Deus abençoe a sua vida pela dedicação e carinho em preparar a aula. E o Daniel
e manda um abraço dizendo que a Solange também tá lá. Muito obrigado, Camila, a todos. Esse foi mais uma aula da PIB Floripa na IBED. A mãe da Tati tá lá, um abraço, minha irmã, que Deus te abençoe, abençoe todos vocês, a Sarinha, vocês todos que estão aí assistindo a aula agora nesse momento. Agora são 10 horas e 41 minutos do dia 26 de abril de 2020, o Senhor está conosco e vai permanecer até a consumação dos dias, quando nos levará junto com Ele para a sua glória maravilhosa. Que vocês possam ter um domingo abençoado e fique com Deus. Continue ligados nas redes sociais da igreja, da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, a PIB Floripa, que na próxima semana tem muitas novidades. Estamos preparando muitas coisas legais para interagir com o povo, com a comunidade de fé PIB Floripa nesse momento de isolamento social. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo e no domingo que vem estou de volta com todos vocês aqui para mais uma ministração. Um abraço.